A influência da igreja no Brasil, na sua colonização, foi tão poderosa, a questão da catequese, essas coisas todas, que nós sofremos efeito até hoje. Até hoje. Então eu te dou um exemplo, comparando, por exemplo, a cultura nossa cultura, com a cultura francesa. A cultura francesa, ela não tem relação nenhuma. A cultura francesa é uma cultura laica. A cultura nacional brasileira não é laica. Ela tem uma força poderosa da igreja. A igreja pode estar em baixa hoje, mas a influência e as indeléveis estão até hoje no nosso caráter, na formação do brasileiro. Independente da religião, como você falou, independente da religião dele. Independente da religião dele, né? Então, eu tenho, por exemplo, eu tenho uma interpretação que a nossa alta cultura, né? Quando eu falo nossa alta cultura, eu estou me referindo à literatura brasileira, estou me indicando à música popular, de Chico Buarque, Caetano Veloso, tudo esse negócio todo, né? Enfim, a nossa alta cultura, ela é puritana. Puritana não no sentido protestante, não, mas assim, no sentido assim no sentido religioso mesmo, assim, por exemplo, a questão da escatologia. A questão da escatologia, ela não é bem aceita na nossa cultura. Será? Ela não é bem aceita na nossa cultura, né? A escatologia pode ser até levada para o lado do humor, que é uma forma de diminuir a questão, né? De tirar a importância da questão. Mas a escatologia, por exemplo, é um problema numa formação puritana nossa por influência da igreja. Entendeu? Então, por exemplo, você vai ver grandes escritores como Guimarães Rosa, ou grandes compositores como Caetano, Chico, né? Que a posição deles em relação ao sexo é uma posição muito convencional. É muito convencional. É preciso que as classes mais populares, como o funk, né, através do funk, venham para fazer uma outra linguagem, né, porque aí as classes mais populares não foram tão recalcadas como a alta cultura, né? A alta cultura nossa, a cultura erudita nossa, tem uma influência poderosa da igreja, entendeu? Então é muito complicado a gente falar em pornografia, em sexo. Entendeu? A pornografia, a escatologia vai estar voltada só para pessoas assim de classes, né, e tal, e se torce o nariz para isso, né? Torce o nariz, desvaloriza, entendeu? Você vê, eu sempre cito esse exemplo de comparação. Eu pego um grande poeta francês chamado Apollinaire. Apollinaire, por exemplo, tem um livro chamado Dom Juan, o jovem Dom Juan. É um livrinho. Cara, é sacanagem. Deixa eu te situar o Apollinaire. Apollinaire está na França a mesma coisa que João Cabral de Melo está para o Brasil. É alta erudição. O Apollinaire escreve um livro de sacanagem o tempo inteiro. Violentamente inteiro. É mulher, é mãe com pai, filho. É uma loucura aquilo ali, naquele livro, né? Por quê? Porque a cultura francesa é uma cultura laica, entendeu? Nós nunca poderíamos, você pega o alto escritor Guimarães Rosa, nunca poderia falar nisso. Caetano Veloso, com todo o espírito libertário que ele tinha, e nunca falará isso. A nossa autocultura, ela está impregnada pela Igreja Católica. Ainda que hoje em dia a igreja esteja em baixa por causa da ascensão do neopentecostalismo, né? Ainda assim, a influência da igreja, desde a colonização no Brasil, ela continua, são traços indeléveis, estão eternamente fixados no nosso caráter, entendeu? E isso vai ter influência na alta cultura.